Ok. Vamos iniciar mais um bloco de processo penal. Nós vamos falar agora dos meios de comunicação processual, tá? Quais são os meios de comunicação processual existentes no Brasil, no âmbito do processo penal? Primeira coisa que você tem que saber. Existe o processo civil que está previsto lá no Código de Processo Civil. Nós não estamos estudando ele agora, tá? Nesse momento, nós estamos estudando o processo penal, que está regulado no Código de Processo Penal, tá? E nós vamos estudar agora os meios de comunicação processual no âmbito do processo penal. No âmbito do processo civil, nós não estamos estudando no âmbito do processo civil. No âmbito do processo civil, você vai estudar lá nas aulas e conversas de processo civil, beleza? Então, tudo que eu falar aqui agora, nesse momento, serve para o processo penal. Para o processo civil são outras regras, tá? Então consiga fazer essa diferenciação, pelo amor de Deus. Beleza? Feita essa introdução, passo a explicar quais são as comunicações no âmbito do processo penal. Primeiro, se você ler o artigo 351 até o artigo 370 do CPP, você vai descobrir, até o artigo 370 não, até o artigo 372 do CPP, você vai saber as principais regras sobre essas comunicações processuais. Primeiro, quando você lê esses artigos, você tem que ler tendo em mente que existe a citação, existe a intimação e existe a notificação. Três formas diferentes de se fazer uma comunicação dentro de um processo judicial. O que é uma comunicação processual? É o seguinte, o juiz quer falar com o réu. O juiz quer dar um recado para o réu, o juiz quer dar um recado para o advogado, o juiz quer dar um recado, para qualquer pessoa que faz parte do processo, que está participando do processo. Como é que o juiz vai fazer isso? O juiz vai fazer ou por meio de citação, ou por meio de intimação, ou por meio de notificação. Simples assim. E outra, a citação, a intimação e a notificação são de fácil compreensão, não são coisas difíceis não, tá bom? Você tem que aprender esses conceitos básicos para você poder responder as questões da CESP, porque a CESP explora bem essas diferenciações aqui, tá beleza? Então, o que vem a ser a citação? Primeiro, a citação, ela é um requisito de formação do processo. Requisito de formação do processo. O que significa isso? Significa que enquanto não for feita a citação válida do réu, o processo não está completado, não completou todo o seu circo de formação. Tá bom? Então, qual é o conceito de citação? Citação é uma comunicação processual. É uma comunicação processual que serve para chamar o réu, ou chamar o acusado, tá? Ou chamar o indiciado, para fazer parte do processo penal. É isso que significa citação. Então perceba que antes da citação, o réu ainda não tem conhecimento jurídico sobre aquele processo. O réu ainda não sabe que tem que existe uma ação penal contra ele. Tá beleza? Então, entenda esse conceito inicial. Beleza? Eu até coloquei aqui no material, ó. Citação é a comunicação processual por meio da qual o réu é chamado para participar do processo. Tá? O réu, aí eu vou colocar o réu ou o acusado, ele é chamado para participar do processo. Se você ler o artigo 351 até o artigo 369, você vai saber mais detalhes sobre a citação, tá? Nesse primeiro momento, eu só vou me limitar a conceituar a citação para diferenciá-la de intimação e de notificação. O que vem a ser a notificação? A notificação já é um pouco diferente. A notificação também é uma comunicação processual, só que o objetivo dela é um objetivo diferenciado. Tá? É um objetivo mais simples. Na citação, na intimação, o réu ou o acusado, ele já faz parte do processo. Tá? Ele já sabe que existe um processo contra ele. Tá, beleza? Ele já foi
comunicado formalmente, ele já foi chamado para fazer parte do processo. E aí, o que significa a citação, então? A citação é uma comunicação processual que serve para comunicar ou para dar ciência a qualquer pessoa, não só ao réu, mas a qualquer pessoa que participa do processo, olha aí a grande diferença, sobre a prática de algum ato processual dentro do processo. Beleza? Tranquilo? Então, olha, é muito diferente a intimação da citação. A citação é só para o réu ou só para o acusado, tá? Para o acusado fazer parte do processo. Por isso que a citação é um requisito para que o processo se forme completamente. Tá? Então, imagine só. O promotor ingressa com uma ação penal contra João. Só que o processo ainda não está completo. Ele ainda não se formou completamente. Porque só existe o promotor e o juiz. Tá bom? Só existe o promotor e o juiz. Ainda não tem acusado. O acusado ainda não sabe do processo. Então o processo ainda não se formou. Quando o acusado ou o réu é citado, ele vai fazer parte do processo. E aí o processo vai se formar por completo. Porque o processo, quando você estuda a teoria geral do processo, você aprende que o processo tem que ter autor, tem que ter réu e tem que ter juiz. Ou seja, tem que ter acusação, tem que ter defesa e tem que ter juiz. Beleza? Se não tem esses três, o processo ainda não é formado. Ele não está formado por completo. A citação serve para formar o processo por completo, porque chama o réu ou o acusado para dentro do processo. Beleza? A intimação não. A intimação, a primeira diferença da intimação para a citação. A intimação é para qualquer pessoa que estiver participando do processo, seja ele o perito, seja ele o autor, seja ele o réu, seja ele a acusação, seja a defesa, seja testemunha, qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo. Tá bom? Agora a citação não, a citação é só para o acusado ou o réu, né? Somente para eles. Essa é a primeira diferença entre citação e intimação. Segunda diferença, a intimação não é requisito para o processo se formar por completo, enquanto a citação é. Tá bom? A intimação, ela é uma comunicação processual, mas o processo já está formado. Na citação não, o processo ainda não está formado. A citação vai exatamente formar o processo por completo. Beleza? Essas são as duas principais diferenças entre intimação e citação. E por fim, temos a notificação. O que seria a notificação? A notificação já é bem diferente. A notificação, ela é bem mais simples. O objetivo dela é um objetivo bem mais singelo, tá bom? E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é só dar a ciência para qualquer pessoa que participa do processo, dar a ciência sobre a data e a hora que será praticado algum ato dentro do processo. Tá bom? Então, vamos citar um exemplo aqui. Das três hipóteses. Eu coloquei aqui, ó. Promotor protocolou denúncia contra o João. Promotor protocolou denúncia contra o João. Perfeito. O juiz mandou citar o acusado, vou até colocar aqui, mandou citar João para participar do processo penal. Então perceba o seguinte, o promotor, ele iniciou o processo penal contra João, só que o João ainda não faz parte do processo. Então nesse momento o juiz recebeu o processo. Nesse momento existe quem? Juiz e promotor. Tá faltando o acusado, faltando o réu. Então, o que o juiz vai fazer? O juiz vai resolver esse problema, porque está faltando o acusado. Então, o juiz vai ele vai dar a oportunidade para o acusado entrar, fazer parte do processo penal. Então, o processo ainda não está formado. Aí o juiz manda citar o réu para o réu fazer parte do processo. Perceba que o juiz não pode mandar intimar o réu, porque o réu ainda não faz parte do processo. Intimar o acusado, tá? O juiz tem que mandar citar e não intimar. Óbvio. Tranquilo. Agora vamos ver o exemplo de intimação. Olha só esse outro exemplo aqui. Ó. O mesmo caso, tá? Aí imagine que o João já foi citado. Tá, ok. Aí durante o curso do processo, o advogado de João, o advogado que o João contratou,
ele acabou morrendo aí, aconteceu um problema natural, por exemplo, uma parada cardíaca, e o advogado do João morreu. O João ficou sem advogado. E no processo penal, o acusado ou o réu não pode ficar sem advogado. O que o juiz fez? O juiz verificou a irregularidade, falou, opa, tá faltando um advogado aqui, o advogado dele morreu, tá faltando um advogado. O que o juiz fez? O juiz mandou intimar João contratar um novo advogado. Beleza? Para o João constituir um novo advogado. Perceba que o João ele já faz parte do processo. Ele já faz parte do processo. E em ele já fazendo parte do processo, o juiz não tem como o juiz citar ele para ele constituir novo advogado. Não, porque ele já foi citado. O juiz vai intimar ele para constituir novo advogado. Então, assim, olha uma outra diferença entre citação e intimação. Normalmente, a citação só ocorre uma vez, enquanto que a intimação ocorre inúmeras vezes. Tá? A notificação também pode ocorrer inúmeras vezes. Beleza? No mesmo processo. Tá, okay. No mesmo processo para o mesmo acusado, né? Então, por exemplo, se o promotor ingressar com uma ação penal contra 20 réus, vai ter 20 citações. Beleza? Mas cada réu só vai ter uma citação só. Se a citação for válida, só vai ter uma citação. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Agora, vejamos um exemplo de notificação. Olha só. O promotor protocolou a denúncia contra o João. O juiz mandou citar João. Até aqui tudo bem. Para participar do processo. Durante o curso do processo, o juiz mandou notificar João para comparecer em juízo no dia 10 de 1 de 2010, às 8 horas da manhã, para ser ouvido. Perceba que o ato de ouvir o acusado, ouvir João, ainda não aconteceu, ele vai acontecer em uma data futura. O João foi notificado, o juiz mandou notificar, o juiz não mandou intimar, o juiz mandou notificar João, para João comparecer em juízo para ele poder ser ouvido na data futura. Então, olha aí a diferença. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre a citação, a intimação e a notificação, beleza? Ok? Tá. Agora que você já entendeu essa diferença, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena pausa e daqui a pouco eu volto para continuar falando sobre os meios de comunicação processual. Tá ok? Beleza. Daqui a pouco a gente volta então.